Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, querida e amada, que se volta e se devota, se dispõe, se predispõe, se entrega aos teus cuidados e fica na expectativa de ouvir a sua voz, a tua palavra e ser alimentada com pão vivo descido do céu. Assim, Pai, venha e a todos abençoe, falando os nossos corações, é o que nós te pedimos e por tudo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, me dê um pouco da sua preciosa atenção e vamos meditar na palavra do Senhor. A primeira adoração, o primeiro sacrifício que fora feito pelo homem na terra, penso eu, que fora por Abel. Abel levantou um altar de pedras e em cima do altar de pedras sacrificou e ofertou a Deus. Lá na frente, Deus ele quer passar a lei para o seu povo. E ele vai escrever a lei em tábuas de pedra. No deserto, quando Moisés, ansioso e desejoso para ver a glória de Deus, Deus lhe dissera que homem nenhum pode ver a sua glória. Mas tem uma forma de Moisés contemplar a glória de Deus, é se ele ficar na fenda da pedra. Ainda no deserto, o povo está com sede, não tem água para beber. Moisés vai conversar com Deus e Deus diz a Moisés: toque na pedra e sairá água da pedra. Quando Davi, ele está com a missão, a tarefa de enfrentar o grande gigante Golias, a ferramenta, a arma que ele vai usar para derrotar o Golias não é nada mais, nada menos do que uma pedra. Quando o salmista, no Salmo 40, ele vai revelar que teve paciência em esperar no Senhor, o resultado é que Deus se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, tirou-lo de um charco ali horrível, de um charco de lodo, colocou os seus pés sobre uma pedra e firmou os seus passos. Quando Jesus Cristo quis revelar que para o homem permanecer firme diante das lutas, das provas, da dificuldade, dos levantes que surgem, o segredo é ouvir a sua palavra, pois aquele que ouve a sua palavra é semelhante ao homem sábio e prudente que construiu a sua casa sobre a pedra. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio as torrentes de água, bateu com força sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada, construída sobre a pedra. Jesus Cristo também falou que iria edificar a sua igreja, ia escolher um povo, ia levantar esse povo, e com esse povo ele ia formar a sua igreja. Só que essa igreja ele ia edificar sobre o alicerce, e esse alicerce não seria de areia, não seria de barro, mas seria sobre a pedra. Ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, quando Jesus Cristo ele vai até a casa de Marta e lá vão ao cemitério, porque Lázaro está falecido, está morto, está sepultado. Quando Jesus Cristo chega, olha para o sepulcro e dá uma ordem, e a ordem que ele determina é a seguinte: tirem
a pedra. E nós pregamos, e não está errado, nós seguimos essa exegese de dizer que precisamos tirar a pedra para Jesus fazer o milagre. Só que, aleluia, a ordem de Jesus para que tirasse a pedra não era para ele fazer o milagre, não era. Ele podia ressuscitar Lázaro com a pedra na boca da caverna, ou sem a pedra. Isso aí não impedia ele de operar o milagre. A ordem que ele dá para que se tire a pedra não é para ele fazer o milagre, é para que Lázaro possa sair do sepulcro. Louvado seja Deus. É para que Lázaro possa se levantar, andar e sair, aleluia, do sepulcro. Pastor, o que representa o sepulcro? O sepulcro representa tristeza, derrota, fracasso, miséria, dor, angústia, sofrimento, separação. Representa todo o mal que existe no mundo, a morte. Mas Jesus Cristo diz: tirem a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus Cristo vai fazer o milagre, vai ressuscitar Lázaro, e Lázaro vai ressuscitar. Ora, quando Jesus Cristo ele é morto e sepultado, ele é sepultado em um sepulcro tipo caverna, e também é posta uma pedra na porta do sepulcro. Louvado seja Deus. Só que na manhã do terceiro dia, o domingo, as 3 Marias vão até o sepulcro. Elas vão embalsamar Jesus, elas vão colocar um unguento no corpo de Jesus, elas vão perfumar Jesus. Talvez você esteja se pensando: mas pastor, como é que alguém vai se preocupar com um cadáver, com algo que está morto, com algo que está morto, falido, vencido e derrotado? Pois é a mesma pergunta que nós poderíamos fazer para José de Arimateia. Quando o corpo de Jesus tomba na cruz, ele vai até o governador Pilatos e diz: eu quero o corpo dele, eu quero que você me dê o corpo. Mas já está morto, José, já está sem vida, para que tu quer o corpo dele? Tem gente que não entende o mistério. Veja, o nome José significa aquele que acrescenta, o Deus acrescenta, o Deus prospera. Veja, aleluia, José pegou um corpo morto, colocou no sepulcro, mas esse corpo morto, ele vai ter uma ação e uma operação de Deus. Porque quando eu quero fazer algo para Deus, eu quero fazer, aleluia, eu quero que me dê aquilo que for melhor, eu quero assumir aquilo que for melhor. Mas aquele que realmente entende o mistério, às vezes pega um trabalho morto, um trabalho falido, às vezes pega uma situação de desgraça, de derrota, de fracasso. Por quê? Não é porque ele gosta de trabalhar com defunto, não é porque ele gosta de trabalhar com morto, não é porque ele quer trabalhar numa funerária, não é porque ele quer fazer parte do pré-vida, do plano-vida, do vai, não, é porque ele sabe que o seu Deus é poderoso para pegar o trabalho que está falido, vencido e derrotado, e trazer vida, e vida plena, vida abundante. Pois bem, aí lá vão as 3 Marias para o sepulcro. Só que na boca do sepulcro tem uma pedra, e não é uma pedra pequena, é uma pedra que precisa de vários homens para rolarem a pedra. E elas vão se indagando e perguntando uma para a outra: como é que nós vamos tirar a pedra? Como é que nós vamos remover a pedra? Como é que nós vamos arrastar a pedra? Aí quem sabe elas pensaram em voltar, quem sabe elas pensaram em desistir, porque elas não teriam forças físicas para remover a pedra. E às vezes é o que nós pensamos, é o que nós refletimos. Nós achamos que o problema que está lá é muito grande para a gente resolver, a luta que está lá é muito grande para a gente enfrentar, o inimigo que está lá é muito grande para a gente vencê-lo, a prova que está lá é muito grande para a gente suportar. A gente fica assustado com o tamanho do mar, com o tamanho do Jordão, com o tamanho do deserto, com a altura do gigante, com o poder de Faraó, com o poder de Senaqueribe, com a força de Satanás, com a força do inferno. Parece até que sou eu e é você que vai vencer o inimigo. Não é. O que Deus quer, aleluia, na noite desse dia é simplesmente que o homem e a mulher se levante, que se ponha na brecha, que se ponha à disposição e diga: eis-me aqui, Senhor, pode me usar, estou à disposição dos céus. Porque não é você que vai fazer, não sou eu quem vai fazer, não é o homem quem faz, não é o homem quem opera, não é o homem que já foi lido aqui na noite desse dia. Em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ei, não sou eu quem vai operar, não sou eu quem vai curar, não sou eu quem vai abrir a porta, não sou eu quem vai libertar, não sou eu quem vai levantar, não sou eu quem vai encher, não sou eu quem vai batizar, não sou eu quem vai fazer o milagre, não sou eu quem vai abrir o Jordão, não sou eu quem vai abrir o mar vermelho, não sou eu quem vai tirar a água da rocha, não sou eu que vai mandar maná do céu, não sou eu que vai fazer o cego ver, não sou eu que vai fazer o surdo ouvir, não sou eu que vai fazer o aleijado andar, não sou eu que vai expulsar o demônio, não sou eu que vai fazer, aleluia, o morto ressuscitado, não sou eu que vai purificar o leproso, mas aquele
aquele que me chamou, me comprou, me resgatou, que tem todo o poder nos céus e na terra, ele já está de pé, já está determinando a minha e a tua vitória. Se você acredita, pode abrir a boca e dar glória para Jesus de Nazaré. Pois bem, e a preocupação delas era quando chegar lá, como vamos fazer para tirar a pedra? Mas elas, aleluia, não desistiram. É por isso que eu admiro as mulheres, aleluia. Elas não desistem, elas não voltam atrás. Enquanto os apóstolos estavam lá no cenáculo, escondido, a porta fechada, 7 chaves, com medo, bastava alguém bater na porta, eles já queriam correr e se esconder. Enquanto eles estavam lá camuflados, escondidos, aleluia, enquanto eles estavam lá debaixo da cama, escondidos, aleluia, debaixo do cobertor, as 3 Marias disse: não, nós vamos lá ver como é que está Jesus, nós vamos lá adorar a Jesus, nós vamos lá dar glória a Jesus, nós vamos lá exaltar ao Senhor, nós vamos lá fazer a obra do Senhor, nós vamos lá ganhar alma, nós vamos lá pregar, nós vamos lá cantar, nós vamos adorar, nós vamos evangelizar. Não, mas não vamos parar, não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá vão elas, pensativas, preocupadas, aleluia, e assustadas, levando o material da adoração, o guento, o perfume, o nardo. Quando elas chegam lá, elas têm uma surpresa. Por quê, pastor? Porque a pedra está removida, aleluia, o sepulcro está aberto, a pedra foi tirada da boca do sepulcro. Mas esta não é a surpresa maior, este não é o espanto maior. O espanto maior é porque elas olham para dentro do sepulcro, procuram Jesus e Jesus não está mais lá. Mas elas veem, aleluia, quando elas vão embora, a Maria fica e ela começa a chorar, pensativa, preocupada, com saudade de Jesus. Eu queria vê-lo, mesmo ele defunto, mesmo ele mortificado, mesmo ele presunto, mesmo ele balsamado, mesmo ele mumificado, eu queria vê-lo, eu queria contemplar, porque eu estou com saudade de Jesus, eu quero contemplar a face. Cadê ele? Onde é que ele está? Aí de repente chegou alguém por trás, aleluia, de Maria, e falou com uma voz grave, porém meiga e suave, disse: Maria, aleluia. Ela virou-se para ver quem falava com ela, e quando ela olhou, pensou que era o hortelão. Hortelão é o mesmo que jardineiro, que cuidava do jardim, aleluia. Ela não reconheceu Jesus, mas de fato não dava para reconhecer Jesus, porque Jesus na cruz estava desfigurado, estava maltratado, inchado, rasgado, ferido, cortado. Tanto que Isaías diz no 53: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Não, Jesus não era feio, Jesus não era uma rural virada, um trem descarrilhado. Jesus era bonito, só que na cruz ele estava desfigurado, aleluia. Mas mesmo que Jesus não fosse bonito, mesmo que Jesus não fosse provido de beleza, mesmo que Jesus não fosse charmoso, aleluia, não faria diferença, louvado seja Deus, porque ele não expulsava demônio por causa da sua beleza, ele não fazia milagre por causa da sua beleza, não, o que operava era a presença de Deus, ou ele mesmo que é Deus, na graça e no poder e na autoridade. Pois bem, então ela olha para o hortelão, pensando ela que é o hortelão, aleluia, cadê ele? Onde foi que o Senhor o colocou? Aonde é que ele está? Diga, eu vou buscá-lo, diga, eu vou pegá-lo. Por que o Senhor tirou daqui? Por que o Senhor levou? Por que o Senhor está me privando de contemplar a face do meu Senhor, de adorar ao meu Senhor, de estar perto do meu Senhor? Ei, crente comprado, lavado e remido, quando ele vê que alguém está tentando lhe afastar de Jesus, tentando lhe colocar para longe de Jesus, tentando atrapalhar a sua adoração, tentando atrapalhar o seu louvor, tentando tirar a sua atenção da presença de Deus, e cultuar a Deus, ele fica bravo, ele fica revoltado, ele não gosta, aleluia, porque crente comprado, lavado, redimido, santificado, assim como eu e tu. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem um propósito, a gente quer adorar a Deus e sentir a presença de Deus, a gente quer adorar o Senhor e sentir a presença do Senhor, a gente quer sair cheio da palavra, a gente quer sair alimentado, a gente quer sair com autoridade, a gente quer sair com azeite. Eu sei que tem gente que vem para a igreja, entra seco e sai seco, entra vazio e sai vazio, entra frio e sai gelado, entra fraco e sai já se acabando, mas é porque não deu lugar à presença de Deus, aleluia, porque Jesus Cristo disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O prefeito não está aqui, é verdade, o presidente não está aqui, o governador também, nem o nosso vereador veio hoje, mas Jesus está presente na casa para me dar e para te dar vitória. Cadê ele? Perguntou Maria.
onde o puseste, eu quero adorá-la. Maria. Não me impeça, Maria, pare de chorar, porque eu ainda não subi ao meu pai, o teu pai, meu Deus, o teu Deus. Ela chora, voltam e comentam com os discípulos que ele ressuscitou. A Bíblia diz que Pedro, se não me falha a memória, Tiago e João, correram até o sepulcro. Como João era mais novo, correu mais rápido e chegou primeiro, porém não entrou, ficou na porta do sepulcro. Quando Pedro chega, que olha e vê o sepulcro vazio, ele entra para contemplar a cena e ter a prova, a comprovação de que Jesus haveria de fato ressuscitado. Ora, se a pedra estivesse na boca do sepulcro, a não ser que eles tirassem a pedra, eles não podiam saber se Jesus tinha ressuscitado ou não naquele momento. E eles não podiam tirar a pedra, porque Pilatos tinha autorizado que soldados fossem guardar a porta do sepulcro, para que ninguém roubasse o corpo do Senhor. E eu acho que eu já falei aqui, deixa eu repetir. Se por acaso alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, e inventado a história de que ele havia ressuscitado, era só o imperador mandar procurar o corpo de Jesus, e depois que achasse, desmascarar o evangelho. Mas já fazem 2000 anos, e todos os que trabalham com arqueologia têm cavado e escavado, procurado e investigado, e até hoje não encontraram nenhum resquício do corpo de Jesus. Nem vai encontrar, porque ele não ficou na terra, ele ressuscitou o terceiro dia, e com todo o poder foi à glória e sentou-se à direita de Deus, e está vivo, vivo, vivo e vivo para sempre. Mas deixa eu lhe dizer, os anjos não tiraram a pedra para que Jesus pudesse sair do sepulcro, não. Os anjos não tiraram a pedra para que Jesus pudesse sair do sepulcro. Jesus não precisava que se tirasse a pedra para ele sair do sepulcro. A pedra foi tirada para que Pedro pudesse entrar. Veja, existe um debate com aquela passagem que diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Uns dizem que o véu se rasgou não foi para o homem entrar, mas foi para Deus sair. Faz sentido, mas talvez não seja de fato a realidade. Talvez o véu do templo rasgou-se, não foi para Deus sair, aleluia, foi para que o homem pudesse entrar. Porque Deus não era algo que podia ficar preso a uma caixa de sapato e alguém determinado aqui, o Senhor não sai, é só até aqui, não. Deus poderia estar no templo, fora do templo. É por isso que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Glória a Deus. Então a pedra não foi tirada para Jesus sair, mas sim para Pedro entrar. Veja, quando os discípulos estão no cenáculo, Jesus aparece entre eles e as portas estão fechadas a 7 chaves. Ele não precisou abrir a porta, ele não precisou fazer um buraco na parede, simplesmente ele atravessou a parede. De forma semelhante, ele podia fazer lá no sepulcro, atravessar as paredes e sair fora sem precisar remover a pedra, porque pedra é problema para mim, pedra é problema para você, pedra é problema para a igreja, pedra é problema para o homem, pedra é problema para quem não entende o mistério. Mas para quem entende o mistério, pedra na verdade é a ferramenta com a qual você vai derrotar o gigante. Até porque eu comecei falando de pedra, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos edificadores,
desprezada pelos edificadores, desaprovadas, mas por Deus colocada como pedra principal, pedra de espina, pedra que dá sustento, pedra que baseia, pedra que alicerce, aleluia. E é por isso que nós estamos firmes, porque estamos edificados nesta pedra. É por isso que eu digo, só existe duas pedras no mundo que não afunda na água, duas. A primeira é a pedra de gelo. A pedra de gelo, você sabe que ela não afunda, ela flutua na água. E a segunda pedra que não afunda se chama Jesus de Nazaré. Foi por isso que Pedro ainda andou um pouquinho sobre as águas, porque Jesus Cristo, eu te digo que tu és Pedro, pequena pedra, fagulha de pedra, pedra de arremesso, aleluia. Ele ainda andou, mas afundou. Agora a pedra chamada Jesus, aleluia, ele anda sobre as águas e não afunda. Pois bem, o texto que eu li diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É esta pedra. Porém, veja, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porém, na maioria das vezes, entendo o que eu vou falar, não é heresia, se você refletir você vai entender. O que transforma o homem não é Jesus. Pastor, explica para a gente aí que agora eu fiquei confuso. Se não na maioria, 50%, ou um grande percentual do que transforma o homem, não é Jesus, é a situação. Veja, o filho pródigo pediu a metade da herança. Quando ele está de posse da herança, ele decide ir-se embora. Vai para uma terra longínqua, beber, farrar, se prostituir, dançar, pintar e bordar. Porém, o dinheiro acabou, as roupas se rasgaram, o sapato furou, os amigos foram-se embora, ele ficou só. Para piorar, veio uma grande fome naquela cidade, e mais agravante ainda, ninguém lhe dava nada para comer. Foi que alguém disse: quer vir cuidar aqui dos porcos? Porém, eu nem tenho salário, nem tenho comida para lhe dar. Você cuida dos porcos e dorme aqui no chiqueiro. Você quer vir? Ele não tinha onde dormir, não tinha o que comer. A Bíblia diz que ele desejava as alfarrobas, as bolosas, a lavoura dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Quando ele chega nessa situação, ele diz assim: quantos jornaleiros ou empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Veja, não foi Jesus que transformou ele, foi a situação que ele viveu. Não foi Deus que transformou ele, foi a situação que ele enfrentou. Não se assuste com o que eu vou falar, mas eu vou dizer para você na noite desse dia: cuidado, porque se você não mudar pela palavra, não mudar pelo evangelho, não mudar pela presença, pode ser que tu vá ter que cuidar numa linguagem espiritual de porco, sem nada, uma situação de humilhação, de dor e de sofrimento, porque nada melhor para transformar o homem do que a situação de dor, a situação de angústia, sendo que existem muitos cristãos que mesmo enfrentando lutas, provas, dificuldades e problemas, mesmo Deus lhe pesando a mão, lhe castigando, lhe punindo, lhe corrigindo, lhe ferindo, ele não muda de vida, ele não muda de ideia nem de caminho. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxera a este lugar para lhe dizer, tanto a você como a mim também, que preciso melhorar, que preciso me enquadrar, que preciso me firmar, que preciso me alicerçar, que eu preciso ser mudado, transformado, mudado pela palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas
coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não permita, não espere, não deixe que seja necessário Deus te permitir ou te levar para o chiqueiro, para que você possa cair em si e mudar de opinião, de ideia, de caminho e de visão. Veja, o povo é tirado do Egito, estão caminhando para Canaã, terra que mana leite e mel. No meio do caminho, Deus chega à seguinte conclusão. É óbvio que Deus já sabia de todas as coisas, mas para nos justificar, Deus traz isso à tona e mostra que tirar o povo do Egito, como disse certo pregador, foi fácil. O complicado foi tirar o Egito do povo, porque Deus nos tirou do mundo. O que é difícil é Deus tirar o mundo da gente. Deus nos tirou do pecado, mas o que é difícil é tirar o pecado de nós. Deus nos tirou do mau costume, o difícil é tirar o mau costume da gente. Deus nos tirou do mal, mas o difícil é tirar o mal. Mas nessa noite, a palavra santa, que é uma espada afiada de 2 gumes, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, as juntas e medulas, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesta noite ela vai entrar em ação, aleluia, e vai cortar cordão umbilical. Eu estou falando em linguagem simbólica e espiritual, porque muita gente nascera para Cristo, mas o cordão umbilical está ligado ao mundo, está lá, aleluia, apegado ao mundo. Hoje Jesus vai cortar, hoje a palavra vai cortar, porque enquanto você estiver na presença de Deus, na igreja, na casa de Deus, com cordão umbilical ligado ao mundo, você vai lembrar das coisas do mundo, vai ter prazer nas coisas do mundo, vai desejar as coisas do mundo, vai se esforçar pelas coisas do mundo. Aí nesta noite ele vai cortar. Aí quando ele cortar, você vai depender só dos céus, você vai depender só de Deus, você vai se depender só do Senhor. Aí quando isso vai acontecer, você não vai mais fazer um misto de sabor do mundo com sabor do céu, não, você vai receber só a presença de Deus, vai ser só dependente. Oxalá que ele faça isso com alguém nessa noite que está com essa carência, essa necessidade, essa dependência, porque se ele fizer isso comigo, eu serei grato, porque eu não quero mais ter os prazeres do mundo, eu não quero mais, aleluia, olhar para o mundo e desejar o mundo, eu não quero mais olhar para o pecado e desejar o pecado, eu não quero mais ser cedo pelo pecado, não. O meu desejo é ter fome da palavra, é desejo da palavra, é desejo da palavra. O meu desejo é se encher no céu, se encher de unção, se encher de presença, se encher de graça, se encher de... O meu desejo no século 21, século da informática, da internet, do pecado, a rodo, a vontade, a 3x4, a 4 esquina, vai ter uma igreja, um povo na terra, que vai continuar crente, vive, comprado, lavado, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo aquele que vive. É um povo comprado, que vai ter vontade de orar, vai ter vontade de buscar a presença, vai ter vontade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja, o tempo está passando, o negócio está ficando difícil, aleluia. Quando eu me converti, na igreja que eu me converti não tinha, porque lá o pastor presidente, ele levantava os crentes da oração cantando um corinho suave de hino. Aí todo mundo sabia que chegara a hora de se levantar da oração. Em outras igrejas tinha uma campainha, um badalo, um sino, meu irmão, e dava trabalho para o povo se levantar. O pastor ficava tocando, ficava assinalando, ficava batendo, e o povo de joelho, orando, e o povo de joelho glorificando, e o povo de joelho bendizendo, e o povo de joelho chorando, e o povo de joelho glorificando, e o povo de joelho falando em mistério, e o povo de joelho falando língua, o povo de joelho profetizando, e o povo de joelho interpretando língua, e o povo de joelho recebendo. Mas hoje, meu Deus do céu, aleluia, passar um minuto de oração já fica muita coisa. Eita, está doendo o joelho, está fazendo carro, vai ficar feio. É por isso que a igreja, louvado seja Deus, está raquítica. A igreja, não, eu não digo a igreja, pô, deixa eu corrigir isso aqui. Uma vez eu falei, eu ouvi alguém falando, e a gente fez uma correção, porque a igreja está acabada. A igreja, não, a igreja não está acabada, a igreja não está derrotada. Tem um povo que pensa que é a igreja, tem um povo que está no meio da igreja, às vezes é até um lobo com pele de ovelha, que está no meio da igreja, aí está acabado, não ora, não canta, não prega, não evangeliza, não adora, não faz nada. Mas a verdadeira igreja, pode ser só 2 ou 3, a verdadeira igreja, a noiva comprada, lavada, redimida e santificada, ela permanece firme, ela permanece adorando, ela permanece em santidade, ela permanece em temor, ela permanece
permanece em amor, ela permanece em obediência, ela permanece fiel, ela não desanima, ela não desiste, ela não volta atrás, ela não recua. É Satanás se levantou, mas quanto mais Satanás se levanta, mais ela avança para a glória de Jesus de Nazaré. Eu estou falando da igreja. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome do Eterno, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito o que vive e o que reina para sempre. Bendito o que pode, o que tem, o que era, o que é. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, já fora cortado o cordão umbilical, e agora ele é novo, ela é nova criatura. Não permita, não deixe que Deus use os seus agentes, os seus servos, os seus instrumentos para lhe corrigir. Não permita, mas busque firmeza na presença de Deus. Veja, o povo saiu do deserto, ou melhor, do Egito, está no deserto, e trabalho deu para tirar o deserto do povo. Teve gente que teve que morrer no deserto, porque ia entrar em Canaã e o deserto, o Egito ia sair dele, meu irmão. Eu vi essa aula, mas não a memorizei com clareza. Mas alguém disse assim, depois eu pesquiso ela e passo com os detalhes fidedignos, que quando eles estavam no deserto, o povo de Israel, eles desejaram comer os pepinos, os melões, as cebolas, os peixes e os bifes acebolados. E esses elementos são elementos rasteiros de baixo: pepinos, melões, cebolas, peixes, bifes, são elementos de baixo. A terra que Deus prometera era uma terra que mana leite e mel. O mel é de tâmara, que é uma árvore que você tem que se esticar para buscar, porque o fruto dela dá lá em cima. Lá também tinha figueira, videira e oliveira. São elementos que você busca em cima. Louvado seja Deus. Não, você não entendeu, mas eu vou melhorar. Crente que saiu do Egito, aleluia, e está liberto, e o Egito saiu dele, ele não busca mais as coisas de baixo, não, aleluia. Ele não está mais preocupado com as coisas de baixo, não, as coisas terrenas, materiais e carnais. Ele quer as coisas de cima. Por isso está escrito em Colossenses 3:3, se a memória não me falha: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pois bem, nós aqui estamos comprados, lavados, redimidos, santificados para adorar ao Senhor e estar na sua presença, libertos do mundo, cordão umbilical cortado, dependentes do céu, caminhando na presença do Senhor. Mas o deserto fora um processo de transformação, libertação, regeneração. Por quê, pastor? Porque o trajeto que era para ser, se eu não me engano, no máximo 40 dias, eles tiveram que passar 40. Alguém fez a seguinte analogia: ele foi estudar primeira série, passou, foi para a segunda, passou, terceira, foi para a quarta, passou, foi para a quinta. Quando ele chegou na quinta série, ele ficou 3 anos repetindo. Ele disse que era porque tinha uns coleguinhas que gostavam de jogar bola, e ele gaseava a aula, como a gente fala aqui, para jogar bola. Nessa brincadeirinha, ele repetiu aqui 3 anos consecutivos. Mas quando foi no 4º ano, ele disse: eu não vou repetir mais. Aí o que foi que ele fez? Ele não foi mais brincar de bola com os coleguinhas e passou a prestar atenção naquilo que o professor ensinava. Ele disse: agora eu vou prestar atenção no que o professor ensina. No final do ano, fez a prova e passou. Sabe por que é que às vezes a gente não sai da prova? Porque a gente não presta atenção no que o professor fala.
A gente não presta atenção no que o professor ensina. Eu não estou falando de pastor, não estou falando de pregador, eu estou falando do Supremo Professor. Quanto menos a gente se interessa, veja, isso significa dizer que o tempo que eu vou passar na prova no deserto vai depender de mim. Se eu não der atenção ao que o professor está falando, eu vou ficar no deserto 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40. Mas a partir do momento que eu prestar atenção no que o professor Celeste está me ensinando e eu aprender, eu vou sair rápido do deserto. Aleluia! E a pergunta aqui não quer calar. Como é que está o seu deserto? Está perto de acabar ou está começando agora? Ou será que já faz muito tempo e ainda não saiu da metade? Mas se você nesta noite abrir a mente, o coração e os ouvidos para ouvir o que o Senhor fala, pode ter certeza, você vai sair rápido desse deserto, você vai ser aprovado rápido. A prova que vier você vai passar e vai sair desse. Mas lembre-se que é o ambiente que nos transforma. Quando Jesus está na cruz, tem 2 ladrões: o Gestas à esquerda e o Dimas à direita. O Gestas, que está à esquerda, censura Jesus, critica Jesus e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O Dimas, reconhecendo que era pecador, porque às vezes tem gente que mesmo na cruz não reconhece, que mesmo na prova não reconhece, não se humilha, não dá o braço a torcer, não peço perdão, e se vier me pedir perdão eu não perdoo. E eu não quero nem que ela venha, porque senão eu dou um murro no meio da testa dela. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui para a cara de quem tem coragem de fazer isso. Meu Deus do céu, teve gente aqui que eu desconfiei. Aleluia. Nem venha, fique lá. Às vezes vem a enfermidade, vem o problema, vem a luta, vem a dor. Deus fala, Deus usa o pastor, usa o pregador, usa o profeta, revela pela Bíblia, fala no rádio, fala na televisão, fala sei lá, em todo canto Deus fala, e a pessoa com o coração duro, pior do que Faraó. Coração endurecido. Deus falou 10 vezes e Faraó não liberou o povo. Na 10ª vez foi que eles vão-se embora, senão a gente acaba tudo. E mesmo assim já foi atrás para trazer o povo de volta. Meu Deus do céu. Mas hoje o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração de pedra, e ele vai se transformar em um coração de carne, amolecido, flexível, aberto para as coisas dos céus. Aleluia, flexível para Deus. Aleluia. E quando isso acontecer, pode ter certeza, meu irmão, a graça de Jesus, de uma forma abundante, plena e poderosa, sobrevirá sobre a tua vida. Aí você vai realmente entender, sentir, perceber e receber o que de fato faz o homem feliz e alegre na terra. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Lembra da história do Miguel, que era o capataz da fazenda? O fazendeiro era um homem rico, era um homem poderoso, muitas terras, muitas posses, muita prata, muito ouro, muito gado, muito cavalo, muitos. Aí quando foi um dia, o Miguel chegou para ele e disse: meu patrão, eu quero fazer um pedido para o senhor. Olha, o senhor tome cuidado, porque de ontem para hoje eu tive um sonho, e eu sonhei que o homem dessa região, o homem mais rico dessa região, iria morrer. Aí a Bíblia diz que o fazendeiro mandou trazer uma junta de médicos, os médicos preparados, cardiologistas e outros mais, para ficar observando ele, o remédio, o desfibrilador, para caso precisar reanimá-lo, um UTI imóvel para estar ali. E passou-se a noite e ele não teve nenhuma dor de cabeça, nem sequer um espirro ele deu. Amanheceu o dia ele bom, saudável. O fazendeiro ficou feliz e disse: o Miguel eu sei que é crente, quando ele fala o negócio eu sei o assim de baixo, porque
eu já vi, eu sei que ela é profeta. E ele disse: como mais rico aqui da região ia morrer, e eu estou aqui bonzinho da cinta. Foi o que aconteceu. Aí a história disse que de repente vai chegando alguém na varanda, chama o fazendeiro e diz assim: olha, seu fazendeiro, seu fulano de tal, eu vim aqui trazer um recado para o senhor. Foi o que aconteceu. O negócio é sério, senhor. O que foi que houve? O senhor não sabe da maior. O irmão Miguel morreu. O Miguel morreu, mas ele disse que quem ia morrer aqui na região era o homem mais rico. E o Miguel mora numa casa de taipa, uma mesa com 3 pernas, um tamborete bambeando, um pote na forquilha, não tem nenhuma geladeira, nem um fogo a gás, cozinha na lenha, e ele morreu. Quer dizer que o homem mais rico é fazendeiro, porque riqueza para Deus não é prata, riqueza para Deus não é ouro, riqueza para Deus não é caro nem é casa, riqueza para Deus é santidade, é obediência, é temor, é viver na presença, é ser fiel, é andar, é guardar a palavra e adorar ao Senhor. Isso é ser rico na presença de Deus. Será se tem alguém aqui que é verdadeiramente rico? Pode não ter muita prata, pode não ter muito ouro, pode não ter muito dinheiro, pode não ter uma boa casa, pode não ter um bom carro, mas está na presença, recebendo azeite, recebendo unção, recebendo a autoridade. Oh meu Deus do céu, oxalá que esta igreja na noite desse dia desperte no seu lado espiritual e comece a mergulhar, a navegar e a nadar no oceano do Espírito, e possa ser cheia, vestida, revestida, possa ser abraçada, renovada. Ei, eu não sei se você entendeu o mistério. Eu falei que a igreja de hoje não tem tanta disposição para orar. Também dificilmente a gente vê Jesus batizado, a gente vê Jesus curado, a gente vê Jesus operado. A culpa não é de Jesus. Jesus não mudou, o poder dele é o mesmo, a glória é a mesma, a autoridade é a mesma. Agora eu e você estamos deixando de buscar o Senhor para ficar na Netflix, para ficar no YouTube, para ficar no Zap, no Instagram, para ficar no Facebook. A gente não vê a hora do culto terminar para voltar para ver quem mandou mensagem, porque fica com vergonha de olhar na igreja. Ainda bem que aqui você não fica olhando, porque senão o negócio fica complicado. Porque quando se vem para a igreja, para esse lugar, vem para adorar, vem para reverenciar, vem para dar glória a Jesus, vem para exaltar o Senhor, porque aqui é lugar de santidade, de temor, de obediência e de adorar aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ó glória! Aleluia! Bendito seja. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas que seja em Cristo a sua transformação, meu querido. Que não seja necessário Ele permitir uma luta, uma prova, um problema, uma dificuldade, para que você possa ser nova criatura. Concluindo a minha participação, a minha fala na noite desse dia, o Albert Einstein, ele tem uma frase que é muito usada pelos filósofos, pelos pensadores e pelos intelectuais. Ele dizia que a maior tolice de um homem é querer que aconteça algo diferente na sua vida e ele continuar fazendo as mesmas coisas. Não tem como você querer que a sua vida mude, que tenha novos acontecimentos, coisas novas, e você continuar vivendo da mesma forma. Quer que aconteça coisa nova, faça coisas novas. Aleluia. Amém? Fique de pé, por gentileza.